Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e a gente vai comentar aqui Al-Azif, o Necronomicon, escrito pelo árabe louco Abdul Al-Hazred, edição da Universidade Miskatonic, traduzida e publicada aqui no Brasil pela editora Script. Então, se você tem medo de perder a sua sanidade, cuidado! Cuidado, porque vamos adentrar aqui nas páginas proibidas do Necronomicon. Brincadeiras à parte, né? É bastante interessante essa publicação aqui da Script. A gente vai ter aqui aproximadamente 140 páginas, capa dura e tal, bacana, bem produzida. E a ideia aqui é justamente reproduzir uma possível versão do Necronomicon. Antes de eu começar a mostrar as páginas aqui para vocês terem tempo aí de tomar uma água com açúcar, se acalmar antes de ver todo o conteúdo secreto aqui do Necronomicon, algumas curiosidades que eu acho interessantes a gente mencionar. Esse livro, né, que se tornou tão famoso na cultura pop de uma maneira geral, talvez mais especificamente na cultura pop ligada a esse universo de terror e tudo mais, sobrenatural, ele apareceu pela primeira vez num conto do Lovecraft, publicado em 1924, um conto chamado The Hound, tá? E o autor do livro, o árabe louco, né, o Abdul Al-Hazred, já tinha aparecido num conto publicado um ano antes. Ou seja, então esses dois personagens acabaram se tornando quase que personagens recorrentes, né, nos contos de Lovecraft, tanto o árabe louco quanto o Necronomicon, né, o livro maldito, etc e tal. E o negócio foi tão severo, vamos colocar assim, que durante um período muita gente acreditou, ou talvez ainda acredite, que o Necronomicon é um livro real, né? Que ele não foi algo criado pelo Lovecraft. Lovecraft já tinha declarado que essa ideia do Necronomicon veio para ele através de sonhos e tal, aquele negócio, né? A maioria das histórias malucas do Lovecraft vieram dessa forma, segundo relatos, né? Mas aqui o Necronomicon talvez tenha sido o que ganhou mais fama, né? Tanto que ele está, como eu falei, no nosso imaginário aí popular de cultura pop, etc e tal. Mas teve essa mítica, né, se o livro é verdadeiro ou não, enfim. E aqui, vou começar a mostrar as páginas para vocês. Tá uma edição bem bonita, tá uma edição bem legal, tá? E a ideia aqui, não, quando chegar lá eu falo para vocês. Vamos com calma aqui. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho, né? Olha só. Das primeiras páginas do livro. Estão bem bacanas. Aqui a gente vai ter o sumário, né, com os textos e tudo mais. E aqui, a primeira coisa que eu acho interessante de comentar. Esse aviso e barra prefácio aqui, né, do Felipe Barbosa. Eu achei bem interessante porque, assim, serve como um prefácio do livro, mas ao mesmo tempo é um conto, né? Porque qual é o lance aqui? O Felipe Barbosa, supostamente, está fazendo um prefácio do livro, está contando pra gente como foi essa experiência de editar, né, de fazer o prefácio pro Necronomicon. Só que o negócio é que ele começa a contar fatos, né, da vida dele e tudo mais, etc e tal. Então por isso o negócio vai se tornando um conto. E tem um plot twist bastante interessante, né? Tem alguns elementos aí de metalinguagem, né? Enfim, para quem está familiarizado com a lore do Necronomicon, existe uma versão, né, aqui na América do Sul, guardada numa universidade em Buenos Aires, numa biblioteca em Buenos Aires, né? Tem poucas versões espalhadas pelo mundo, aquele negócio. Às vezes você só tem algumas páginas aqui e ali. Então, tudo isso é explorado aqui nesse prefácio barra conto, né? Bem interessante para você já entrar no clima e começar a percorrer as páginas aqui, né? Em seguida, a gente vai ter aqui, olha, a história do Necronomicon pelo próprio Lovecraft. É um pequeno texto que ele produziu contando um pouquinho sobre o que seria o Necronomicon, né, e toda a trajetória dele. Então é mais ou menos isso que eu estava falando para vocês. De onde o livro surgiu, quem escreveu, né, essa questão das páginas perdidas, as traduções, o que chegou, né, porque ele supostamente originou-se, né, no Oriente, então como é que foi que ele chegou no Ocidente, quem fez a primeira tradução, tem coisa na Grécia, tem coisa na Alemanha, páginas perdidas, né, tudo aquilo que deu a, entre aspas, verossimilhança para que algumas pessoas acreditassem que o livro realmente existe ou existiu, né. E em seguida a gente vai ter aqui também uma apresentação, né. Primeiro a gente vai ter toda essa parte desses textos, né, que eu achei bem interessantes, inclusive, para já ir preparando você para o clima do livro, né? E assim, mesmo sendo textos, a gente já vai ter aqui algumas ilustrações, né? Antes da gente chegar, de fato, nas páginas do Necronomicon e tudo mais, né? A gente vai ter aqui um texto do próprio Abdul, né? Revelações aqui e tudo mais, que ele vai falar um pouquinho sobre o livro também, como é que foi. Quem conhece, quem está familiarizado com os mitos de Cthulhu, com a história do Necronomicon, com certeza vai reconhecer algumas coisas aqui, né? Mas agora chegou a hora da gente começar a mostrar aqui um pouquinho das páginas do Al-Azif, né, o Necronomicon. O Al-Azif, para quem não lembra, para quem não sabe, é o barulho que os insetos fazem no deserto, né? Então o nome original do livro é esse Al-Azif. Necronomicon já seria uma versão, né, do nome e tudo mais. E a ideia aqui do livro, que eu achei bem interessante também, é pegar diferentes artistas, tá, para produzirem páginas do livro. Salvo engano, aqui cada um produziu 2 páginas. Então,
com total liberdade criativa, segundo a editora informou no release, né, para criar o que eles quisessem e tudo mais, claro, baseado nos mitos de Cthulhu. Então a gente vai ter aqui uma mistura de estilos de ilustração diferentes, de diagramação, de design, né, a gente vai ter aqui uma mistura de temas, a gente vai, claro, vai ter criaturas, né, como se fosse um bestiário dos mitos de Cthulhu, a gente vai ter encantamentos, sei lá, selos proibidos, cada um viajou da maneira como quis e surgiram coisas bem interessantes. Eu vou mostrar aqui a primeira página aqui do José Luiz Padilha, que eu curti bastante também. Aliás, tem muitas ilustrações legais, mas essa aqui já abre, né, para dar um impacto assim, né? Então procurem sempre aqui no finalzinho, olha, do cantinho da página vai ter o nome de quem produziu essas páginas. Então eu vou mostrar aqui algumas para vocês, olha, já temos aqui abissais e tudo mais, né? Então, como eu falei, tem questão de bestiário, tem, olha, tem aqui supostos, sei lá, né? Pra mim isso aqui não tá escrito nada, mas vai que tá escrito alguma coisa, né? Enfim, então a gente vai ter encantamentos. Então, às vezes, olha, com algumas notinhas de rodapé aqui, explicando alguma coisa do texto e tal. Então, cada artista viajou da maneira que quis. Alguns se apegaram mais na questão do Lovecraft, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, referência a Kadat, que também é uma cidades perdidas lá dos mitos de Cthulhu, né? Então a gente vai ter páginas produzidas fazendo referência a isso, fazendo referência a outras criaturas dos mitos de Cthulhu, né? A gente vai ter, olha, outras coisas que, em tese, não se relacionam diretamente com os mitos de Cthulhu, mas são bem interessantes. Aqui a gente tem mais uma página aqui que não tem nada escrito, ou talvez tenha, mas a gente vai ter aqui pelo meio, olha, notas, né? Como se fosse páginas mesmo de um livro, de um diário, de alguém que está pesquisando alguma coisa. Então eu acho o seguinte, quem está afim, quem curte os mitos de Cthulhu, isso é muito interessante, porque isso aqui você pode usar em jogos de RPG, né? Você pode, como tem esse negócio das páginas estarem perdidas, espalhadas pelo mundo, você pode selecionar aqui as páginas que você mais curtir, que você achar interessante, e dizer para os seus jogadores que vocês encontraram isso aqui, e mostra a página e tal. Tem um impacto que eu acho que pode ser bem interessante numa mesa de jogo, né? Então, como a gente tem diversos RPGs baseados nos mitos de Cthulhu, eu acho que isso aqui pode ser um material de referência bastante interessante, tá? Tem algumas páginas que, por exemplo, para mim, né, que já não sou mais nem um garoto, fica um pouco difícil de ler pelo tamanho da letrinha e tal, pela diagramação. Não sei se isso é proposital ou não, né? Todas as páginas, independente se você consegue, né, enfim, consegue ou não ler tudo que está lá, elas têm uma diagramação interessante, elas têm um impacto visual legal. Mas algumas, para mim, pelo menos, eu achei difícil de ler. Algumas eu consegui, outras eu não consegui, enfim. Outras talvez eu não devesse ter conseguido ler, mas enfim, se você consegue ler isso, talvez você tenha, enfim, né? Algum problema diferente do meu, mas enfim. O fato é que as páginas estão bem bonitas, estão bem interessantes. Olha só. Aqui a gente tem mais umas páginas aqui, tipo bestiário, né? Cão de Tíndalo e tal. Então, tem elementos muito marcantes do universo do Lovecraft que estão aqui, né? As páginas, como eu falei, cada uma tem o seu próprio estilo, cada uma apresenta o conteúdo da maneira como os autores bem quiseram. E no final das contas, a gente tem um resultado bem interessante, né? Bem bonito visualmente. E como eu falei, pode ser uma fonte de referência para o seu jogo, né? Ambientado nos mitos de Cthulhu, ou em qualquer universo do Lovecraft, ou que caiba isso, né? Enfim, olha só. Tem páginas realmente muito bonitas, bem interessantes. É um livro que eu acho que para os fãs, né, dos mitos de Cthulhu, para quem curte, vale muito a pena. Fica bem interessante. Olha, você chega, apresenta isso aqui para os seus jogadores, olha, te vira, traduz aí. Aqui, olha, aqui eu consigo reconhecer, de fato. Isso aqui são letras hebraicas. Tem alguma coisa escrita aqui. Se você quiser pesquisar para descobrir, faça isso por sua própria conta e risco. Aqui também, salvo engano, está escrito em árabe, né? Então, assim, acho que é um livro que pode ser apreciado de diferentes maneiras, né, de várias formas diferentes, com várias camadas. Você pode, de fato, pesquisar cada um desses símbolos aqui para ver se eles significam alguma coisa. Você pode pesquisar o que está escrito em hebraico, o que está escrito em árabe, enfim. Faça isso por sua própria conta e risco, mas tá aí, parte da brincadeira, parte da diversão pode ser isso também. E pra gente fechar aqui, no finalzinho vai ter aqui os intérpretes do desconhecido, que é justamente para apresentar para quem tá com o livro, toda essa galera que produziu as páginas, né? Então, todo mundo que participou do livro, tem aqui uma pequena apresentação onde você vai encontrar essas pessoas nas redes sociais. Então, aqueles artistas que mais chamaram a sua atenção, você pode ir atrás, pegar mais informações e tudo mais. E uma coisa que eu acho que é interessante de comentar também é o seguinte: todo mundo sabe que Lovecraft tem problemas, né? Era um autor declaradamente, né, racista, enfim, com uma série de problemas, mas a galera que produziu isso aqui apresenta um conteúdo o mais diverso possível, tá? E diverso em todos os sentidos, né? A gente tem autores negros, a gente tem pessoas trans, a gente tem homens, mulheres, enfim. Então isso eu acho interessante também de comentar, para destacar o fato de que a gente pode pegar o que existe de bom na obra de uma pessoa que não tinha pensamentos
legais, vamos colocar assim para ficar no educado aqui, e transformar isso, e subverter isso. Eu acho interessante. Eu acredito que seja por isso também, por essa capacidade da gente reinventar, subverter certas coisas e atualizar, vamos colocar assim, atualizar sem perder a essência, né? Que a obra sobrevive até hoje. Né? Então, é só uma pequena reflexão aqui no final, e para a gente encerrar mesmo, os guerreiros que acompanharam até aqui não perderam a sanidade, lendo esse livro aqui do Necronomicon, essa versão do Necronomicon, me lembrou muito uma coisa que é interessante, estava perdido aqui na estante de casa, e a galera mais antiga talvez se lembre, né? Talvez bata uma saudade. Né? As propostas são diferentes, os estilos são diferentes, mas folheando as páginas do Necronomicon, eu me lembrei muito disso aqui. Ó, livro de Nod, Revelações da Dark Mother e os Registros Prateados. Né? A galera que curte o mundo das trevas, eu acho que a proposta é a mesma, assim, é interessante também, é legal, me deu até vontade de reler, enfim. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido a dica aqui do Necronomicon. Quem curtiu, quem assistiu o vídeo até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, o que vocês acharam. Se vocês quiserem ver mais, a gente pode dar uma folheada aqui nessas preciosidades aqui da década de 90, enfim, manifestem-se aí nos comentários. Quem curtiu o Necronomicon também, dá uma olhada na descrição do vídeo, que vai ter mais informações aí, e a gente se encontra na próxima resenha.